pela receptividade, ora, dispensada à minha vida. Agradeço aqui por rever o nosso irmão pastor Fernando, bem como a nossa irmã aqui, irmã Raimunda, serva do Senhor, nosso irmão Carlinhos, presbítero, e aos irmãos em geral, nossa irmã Lídia, entre todos aqui os irmãos que congregam nesta casa, e aprove ao Senhor nesta noite me conceder a oportunidade também de estar uma vez mais pregando a palavra do Senhor neste púlpito que mais uma vez é confiado à minha pessoa. Muito obrigado desde já. Abram as vossas Bíblias em 1 aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo, endereçada 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9. Deus já tem falado conosco por meio dos testemunhos da sua operação milagrosa, aleluia, que Ele tem obrado na vida dos seus servos e servas. E está certo, a Bíblia diz: cantai-lhe salmo, falai das suas maravilhas, gloriai-vos no nome do Senhor. Isto é, temos que contar o que o Senhor tem feito. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas tínhamos a sentença, versículo 8, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente, acima das nossas forças, de tal modo que nós desesperamos até da vida. Mais uma vez, porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente, acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida. Somente este versículo. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios e falando aqui no contexto de uma ação de graça que ele estava fazendo. Ele inicia esta segunda carta fazendo uma ação de graça ao Senhor, a qual o Senhor havia feito para com ele uma maravilha. O Senhor havia operado na vida do apóstolo Paulo, bem como na vida daqueles que o acompanhavam na obra do Senhor, que o ladeavam na obra do Senhor. E diz-nos a Bíblia Sagrada aqui, que logo após a saudação que ele dá no início da carta, ele já entra com essa ação de agradecimento ao Senhor, mediante a aflição que ele havia passado. Ele havia passado uma aflição tal que ele chega a contar que foi acima da média, que foi acima da capacidade dele, que só Deus mesmo para ter dado vitória ao apóstolo Paulo. Ele que já era um homem experimentado, ele que já era um homem que sabia o quanto já tinha sofrido por causa do Senhor e que ainda viria a sofrer, mas esta aflição que ele está contando aqui foi uma vitória tremenda que Deus deu para ele. Aleluia. E ele vai dizer que o Senhor, aleluia, deu vitória a ele. Por que deu vitória? Porque ele sabia, o Senhor sabia que ele necessitava daquela vitória, daquele livramento que Paulo aqui está contando. E com isso ele queria, através do testemunho dele, edificar a igreja. Portanto, nesta noite, se você está passando por alguma aflição no seu coração, na sua vida, e às vezes acha que é insuportável, de fato é insuportável, mas o Senhor que deu vitória ao apóstolo Paulo também está aqui para dar vitória à tua vida nesta noite. Aleluia. Meus amados irmãos e obreiros do Senhor, aleluia, é o que nós vemos
aqui o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, mostrando que mesmo na pior das aflições, o Senhor deu vitória, o Senhor deu escape, o Senhor deu livramento. Portanto, nesta noite, aleluia, o Senhor é poderoso para dar o escape na tua vida, para dar o livramento nas nossas vidas, meus amados irmãos, porque o Senhor sabe a nossa estrutura, qual que é. O salmista disse certa feita que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó. E Paulo aqui é um caso exato, é um exemplo dessa passagem bíblica que fala da nossa estrutura. Ou seja, o apóstolo Paulo chegou ao limite nesse texto bíblico. O apóstolo Paulo chegou a uma condição muito difícil que ele estava atravessando. E tanto que ele vai dizer em dado momento que chegou até da vida desesperar. Olha só, essa afirmação chama muita atenção, meus amados irmãos. Até da vida nos desesperamos. No versículo 8, no final do versículo, era a conclusão que ele estava chegando. Por que ele chegou a esse pensamento de desespero? Por que ele chegou a esse pensamento? Porque ele sabia, porque foi algo, aleluia, acima da média, da capacidade de suportar. Não foi como das outras vezes, aleluia, mas foi algo além da capacidade. Por isso que eu leio o versículo 8, nós vamos ver justamente ele contando a situação que havia lhe sobrevindo. E aí ele chega à conclusão, no final do versículo 8, de que até da vida se desesperou. Para o apóstolo Paulo, se chegar a esse nível, meus irmãos, é porque a situação era muito difícil. Para o apóstolo Paulo chegar a esse nível, era sinal que a dificuldade foi de fato acima do que ele podia suportar. E por isso ele chega a dizer que até da vida se desesperou. Meus irmãos, desesperar não é uma situação fácil. É quando realmente perde-se totalmente o controle. Mas o apóstolo Paulo entendeu que para ele podia estar entrando pelo caminho do desespero, mas no controle de Deus estava, como até foi dito nesta noite sobre o controle de Deus, mas no controle de Deus estava tudo certo. Ou seja, tanto que o Senhor foi e socorreu o apóstolo Paulo. Talvez essa é a situação nesta noite nas nossas vidas. Muitas das vezes o que estejamos passando, há uma situação que às vezes é acima da média, mas o Senhor está contemplando. Ainda que você possa estar dizendo: mas pregador, eu posso estar chegando agora ao desespero mesmo, eu estou caminhando para o desespero mesmo, mas nesta noite o Senhor Jesus, por meio do seu Santo Espírito, que é o porta-voz da igreja, estará aqui nessa noite para te dar vitória, para te socorrer em meio ao desespero que quer vir sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Quantas das vezes o desespero quer vir sobre as nossas vidas, mas o Senhor está vendo tudo isso e está pronto para socorrer o seu povo, socorrer a sua igreja, socorrer os seus obreiros, inclusive nós obreiros. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era um obreiro do Senhor, um fazedor da obra do Senhor, e contudo ele estava numa situação, inclusive a situação difícil que o fez passar e inclusive chegar a esse nível de desesperar até da vida, em última análise, foi justamente no contexto da obra de Deus. Porque ele diz aqui que
o acontecido ocorreu na Ásia. E o texto bíblico vai mostrar lá em Atos 19, versículo de número 21 a seguir, que o Paulo passou por uma situação na Ásia, propriamente na capital da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, mas a Ásia Menor, ali no caso a cidade era a cidade de Éfeso, a principal cidade, uma das principais cidades da Ásia Menor, da Turquia, que hoje é o país da Turquia. Então, ele passando por uma situação ali, de motim, aonde o povo se ajuntou contra o apóstolo Paulo, aonde o apóstolo Paulo, que havia combatido a idolatria do povo de Éfeso, porque o povo de Éfeso adorava uma mulher chamada, uma deusa, chamada Diana, mais conhecida como Diana dos Efésios, porém o nome mesmo dessa deusa, falsa divindade, era Artemis, mais conhecida como Diana dos Efésios. E como muitos estavam se convertendo à fé cristã, com isso, quem fazia os bonequinhos daquela imagem, que era chamada de nicho, quase é tudo a mesma coisa também, é o nicho, aquelas lembrancinhas daquelas imagens, estava perdendo dinheiro. Por quê? Porque as pessoas se convertendo não compravam mais aqueles objetos de idolatria, porque conheceu a verdade. Com isso, eles não gostaram, porque quem era o pregador que apresentava a Jesus, a mensagem do Evangelho, era justamente o apóstolo Paulo. E aí se reuniram entre os anciãos para tentar contra a vida do apóstolo Paulo. E Paulo então vai dizer que houve essa aflição, que até da vida ele então se desesperou. Porém, o apóstolo Paulo agora em Coríntios está contando a vitória, ele está testemunhando a vitória. Não é mais que ele estava passando por aquilo, mas ele estava testemunhando para servir de exemplo para os demais irmãos que habitavam na cidade de Corinto, na Grécia, aleluia, ali na Grécia. E diz a palavra do Senhor na região da chamada Acaia, aleluia. E ele estava então testemunhando da vitória, do livramento que o Senhor deu. Portanto, nesta noite, meus irmãos, ainda que você esteja passando, muitas das vezes até por dificuldade grande na obra do Senhor, contudo, está no controle do Senhor. Deus está sustentando a tua vida, a nossa vida, como obreiros do Senhor, e nada vai fazer parar. Por que parar? Olha só o que o Senhor nos dá na palavra. O Senhor mostra que quiseram parar o apóstolo Paulo ali em Atos 19, versículo 21 a seguir, porque ao tentar fazer aquele conluio, aquela maquinação todo, justamente para tentar parar o principal deles, que era o apóstolo Paulo, contudo não parou. Trouxe grande aflição ao apóstolo Paulo, mas contudo não parou. Talvez essa seja a minha e a tua situação, o inimigo querendo usar pessoas para nos tentar parar na obra do Senhor, para tentar frear a nossa vida na obra do Senhor, na caminhada cristã, no fazer da obra. Mas saiba nesta noite que o Senhor é o Deus que põe por terra, aleluia, todas as artimanhas do inimigo, todas as jogadas do adversário para tentar nos tirar, aleluia, do foco, aleluia, para tentar nos fazer, aleluia, parar de desistir da obra do Senhor e nos desesperarmos. O Senhor é o Deus que está contemplando tudo e é poderoso para dar o livramento. E o Senhor, mediante a palavra, dá o livramento. Tanto que o apóstolo Paulo agora, em 2 Coríntios, está testemunhando. A ideia do apóstolo Paulo é essa: testemunhar
testemunhar, falar para os irmãos o que passou para justamente servir de edificação. É como a nossa irmã aqui, missionária, que veio testemunhar o que o Senhor fez na vida do filho, justamente para quê? Para que haja edificação da fé dos irmãos. É justamente isso que Paulo estava contando, agora de forma escrita, por meio da carta apostólica, aleluia, justamente para servir de edificação, não apenas para os crentes de Corinto, quando lê-se a carta, mas hoje para a igreja que está aqui nessa noite presente, aleluia, e todos os outros que vão ver por meio nas redes sociais também essa mensagem, que serão alcançados. Ou seja, o Senhor quer mostrar para mim e para você que há consolação do Senhor nesta noite. Aleluia. Há um livramento do Senhor. Glória para a nossa vida. Não precisamos desesperar da vida, aleluia, como muitas das vezes quer acontecer, aleluia, começando pela obra de Deus, aleluia, e demais áreas da vida, que muitas das vezes quer nos levar ao desespero, porque acaba sendo acima da média, acima daquilo que podemos suportar, acima das nossas estruturas. Era isso que Paulo estava dizendo, aleluia. Tanto que ele inicia o capítulo, olha só, fazendo uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma expressão litúrgica de louvor a Deus. Ele louva a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ou seja, ele está louvando, ele está expressando uma adoração em forma de culto, por isso litúrgica, em forma de culto, aleluia, a Deus. Por quê? Pelo que ele vai relatar na sequência, e ele vai mostrar que Deus é o Pai das misericórdias, mas não apenas o Pai das misericórdias, ele é o Deus de toda a consolação. E ele não diz de um pouco de consolação ou muito, ele diz de toda a consolação, indicando que Deus, ele não tem um pouquinho de consolação ou muita consolação, mas ele tem toda a consolação, começando pela misericórdia e passando pela consolação. Portanto, nesta noite, Deus está aqui, esse mesmo Deus que é o Pai das misericórdias. É por isso que ele tem tido misericórdia de mim e de ti, porque ele é o Pai da misericórdia. Tanto que a cada manhã, diz a Bíblia, as misericórdias do Senhor se renova sobre as nossas vidas, e essas misericórdias não têm fim, e essas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos, aleluia. Essa misericórdia, e Deus está tendo misericórdia de nós nesta noite, para a glória do seu nome, aleluia. Também ele tem consolação, aleluia, e uma consolação total, plena, aleluia. Não é uma consolaçãozinha, mas a consolação, porque Deus sabe que nos dias em que estamos vivendo, em que, olhando a nível terreno, não é muito esperançoso a vida, e isso causa preocupação. Mas todavia, acima da vida terrena, nós temos a vida espiritual, a vida eternal, aleluia. E o Senhor tem a consolação, aquela consolação que realmente faz você ficar tranquilo, aleluia. Não por si mesmo, mas porque Deus implanta no coração do seu servo, da sua serva, do seu obreiro, a consolação. E com base nisso, com base nessa experiência, ao mesmo tempo que faz parte, a experiência, meus irmãos, faz parte da vida cristã. Por isso é importante termos isso em mente. A experiência,
aleluia, faz parte da vida cristã. É claro que não podemos fazer das experiências, como disse certa feita o pastor Cruvinel, aleluia, fazer das experiências doutrina, mas por outro lado, as experiências, ela faz parte da vida cristã. E como aqui Paulo estava relatando, uma grandiosa experiência, uma experiência que foi a experiência, dentre tantas que ele já teve, aleluia, mas essa foi uma que marcou a vida do apóstolo Paulo. Eu não sei o que tem marcado a tua vida cristã, mas o Senhor é poderoso, aleluia, para te dar graça nesta noite e consolação na tua vida, no nome de Jesus, porque Ele é o Deus da consolação. Então, ainda que a experiência tem sido amarga, que tem me marcado, todavia a consolação de Deus está aqui para te fortalecer, aleluia, e continuar caminhando firme e forte na presença do Senhor. É o que nos mostra. Paulo está dizendo de uma consolação, e ele começa falando sobre o Deus da consolação, até que ele chega no versículo que ora fora lido, no versículo 8, e ele vai dizer que nos conforta em toda a tribulação. Olha só, tribulação ou aflição ou angústia, a ideia, dependendo da tradução e dependendo do contexto bíblico, tem o mesmo sentido. Aquilo que nos rouba a paz, que nos tira a paz. Eu não sei o que está tirando a tua paz, mas mediante a palavra do Senhor, o Senhor tem conforto. O Senhor tem conforto, não por meio, aleluia, de umas meras palavras, mas pela palavra dele, fiel e verdadeira, ele tem um conforto, porque somente ele pode consolar, somente ele pode confortar o coração do necessitado. Somente a palavra de Deus, ela, aleluia, quando empunhada fielmente, tem o poder de trazer alívio para a alma aflita, para a alma angustiada e quiçá até desesperada. Portanto, se está chegando a esse nível, o Senhor está trazendo nesta noite, por meio da palavra, da exposição do texto bíblico, a consolação, o conforto para a tua vida nesta noite. É o que nos mostra, aleluia, as Sagradas Escrituras. Por isso que ele diz, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele só podia consolar a igreja, porque antes dele ser consolado, antes dele consolar a igreja, ele era consolado. E consolado por quem? Pelo Deus de toda consolação. Por isso ele era capaz de falar, a mesma consolação que eu tenho recebido, eu posso ministrar sobre a vida da igreja. E é dessa maneira, meus irmãos, é a consolação de Deus que alcança as nossas vidas como obreiros do Senhor, é que faz com que essa mesma consolação esteja disponível e ministrada sobre a vida da igreja, como nesta noite é ministrada sobre a inspiração do Espírito Santo, a consolação, aleluia, com o qual o Senhor consola a cada um de nós. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados. Quer dizer, não era um tipo de conforto só para o apóstolo Paulo e um menos para a igreja. Não, era o mesmo que ele recebia, a igreja também podia receber, por meio aqui da autoridade com que ele escrevia. A autoridade essa apostólica dada pelo Senhor. Então ele ia escrevendo, quando a carta fosse lida, que ele não estava em Corinto quando ele escreveu a carta,
mas não importa aonde ele estava, aleluia, todavia ele estava mesmo em outro lugar, mas todavia, provavelmente ele estava em Éfeso, assim como ele escreve a primeira carta estando em Éfeso, a segunda carta, provavelmente ele estava em Éfeso e ainda continuava, porque ele ficou 3 anos em Éfeso. Depois ele sai, quem assume a igreja, e de acordo com a história, depois chegou até ser o bispo de Éfeso, Timóteo. Paulo dirige a igreja por 3 anos em Corinto, depois sai, dá lugar para Timóteo. Timóteo prossegue a obra, e aí a história, a tradição cristã vai nos dar conta que ele teria se tornado Timóteo, o bispo, aleluia, de Éfeso. Mas o fato é, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, mesmo não estando presente ali na igreja de Corinto, todavia o testemunho dele, a autoridade dele apostólica eram as credenciais suficiente para promover a edificação da igreja, a edificação dos irmãos. Portanto, meus irmãos, aleluia, da mesma forma, por quê? Porque acima de tudo, quem inspirou o apóstolo Paulo é o Espírito Santo, e como nós bem sabemos, a Bíblia Sagrada, num todo, de Gênesis a Apocalipse, ao longo dos seus 31.173 versículos, 1189 capítulos, 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo é quem revelou, inspirou e é quem ilumina. E detalhe, é o único autor que está presente quando o leitor está lendo a palavra. Ou seja, nenhum outro livro tem esse nível de você estar lendo o livro, por exemplo, do Dr. Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores, porque ainda que ele estivesse vivo, não estaria presente, porque era de outro país, de outra nação. Mas o Espírito Santo não, aleluia, por isso que ele é Deus, está presente em qualquer lugar que alguém esteja com a palavra aberta. E nessa noite então, nem se fala, por quê? Porque o Espírito Santo, o porta-voz da igreja, é ele quem orienta a igreja, e é ele quem consola a igreja, é ele que é o Paráclitos. O que é o Paráclitos? Alguém chamado para ficar ao lado de outrem quando no momento difícil. E o apóstolo Paulo justamente passou por um momento difícil. Qual é o momento difícil que tu estás passando nessa noite? Qual é o momento difícil que nós, obreiros do Senhor, classe de obreiros, estamos passando, aleluia, nesses últimos dias? Não podemos perder de vista que o Espírito Santo, aleluia, está presente em nossas vidas, porque ainda que eu e você estejamos sozinhos fisicamente, contudo, o Paráclitos, o Consolador, aleluia, é aquele que é alguém chamado para estar ao lado de outrem no momento difícil. O Espírito Santo está presente. Por isso o apóstolo Paulo podia, com toda a autoridade e eficácia, escrever a carta, aleluia, e com isso ninguém rebateu o apóstolo Paulo, refutar, assim tentar contestar o que ele escrevia. Por quê? Porque ainda que havia quem tentava desfazer do apóstolo Paulo, porque uma das razões pela qual o apóstolo Paulo escreveu segundo aos Coríntios foi justamente porque quiseram desqualificar o apóstolo Paulo do seu apostolado. Mas ele escreve a carta de 2 aos Coríntios para reivindicar a sua autoridade apostólica, mostrar que ele tinha todos os direitos, aleluia, de ser chamado apóstolo, porque o Senhor, sobretudo, apareceu para ele como a um abortivo. Ou seja, Paulo usa a figura do aborto no sentido para falar fora do tempo, indicando fora do tempo.
ou seja, o Senhor se revelou a ele fora do tempo, porque quando Paulo conheceu Jesus, Jesus já estava na glória, assim, então, ou seja, em vida, quando Cristo estava na terra, Paulo não chegou a conhecer o Senhor, aleluia, embora fosse de datas quase nascido no mesmo tempo, quase, com diferença de 2, 3 anos aproximadamente, mas todavia não teve um encontro com o Senhor, foi ter depois, por isso que ele diz, apareceu a mim como um abortivo, ou, em outra tradução, vai dizer fora de tempo, aleluia, nesse sentido que ele usa a expressão abortivo, assim. Então o apóstolo Paulo reivindica nessa carta de 2 aos Coríntios a sua autoridade apostólica, e aqui ele estava justamente defendendo aqui a consolação do Senhor na vida do crente, ou seja, que mesmo quando ele passa por pior das enfermidades, pior das lutas, daquilo que é incapaz dele suportar, que ele já foi capaz de suportar, mas essa transcendeu, foi acima, mesmo essa, que queira te levar ao desespero, todavia, ele está ali para te sustentar, ele está ali para trazer a consolação, mostrar que não está perdido, mostrar que sobretudo não precisa se desesperar, porque o Senhor está no controle, ainda que eu não esteja no controle, ou que eu esteja perdendo o controle, contudo, a palavra de Deus nos mostra aqui, nos assevera, aleluia, nos assevera justamente o controle do Senhor. Por isso Paulo estava, tanto é, podendo testemunhar, era um testemunho, é uma ação de graça, como vai dizer até mesmo o título da passagem bíblica. Olha só, a consolação, a ação de graça. Ele estava cantando o hino da vitória. Meus irmãos, Deus ainda tem um hino da vitória a dar na sua boca, glória a Deus, de cada um de nós, o hino da vitória, aleluia, porque ele estava cantando o hino da vitória, em outras palavras, tanto que ele inicia até mesmo com uma doxologia. O que é mesmo doxologia? Uma expressão litúrgica de louvor a Deus. Ora, tanto é que ele estava agora contente, tanto que ele teve a inspiração de iniciar logo após a saudação, fazendo esse louvor a Deus, essa expressão, aleluia, a Deus. Isso mostra que o coração do apóstolo Paulo revela o coração agradecido do apóstolo Paulo, tanto que ele estava meio que louvando a Deus, ao Senhor. Portanto, nessa noite, o Senhor tem ainda para colocar, ainda que no presente momento o louvor ainda não esteja, mas nos dias por vir, como em Atos 19, não estava o louvor ainda no tocante à questão que ele vivenciou, mas o louvor veio aqui quando ele escreve em 2 aos Coríntios. Assim também, ainda que o louvor em si não esteja na minha boca, na tua boca ainda, o louvor de vitória, o cântico de vitória, mas todavia, mediante a sua firmeza, mediante a sua firmeza na fé, firmeza nos caminhos do Senhor, firmeza na palavra, o louvor ainda vai brotar nos seus lábios, o louvor ainda vai estar na sua boca. Deus dará o louvor para ti, em nome de Jesus Cristo, como deu para o apóstolo Paulo. Por que estou a dizer isso? Mediante a inspiração do Senhor, porque o texto mostra, aleluia, tirando do texto o que o texto diz, e o texto mostra esse louvor do apóstolo Paulo para com Deus, aleluia, em reconhecimento pelo que o Senhor obrou, e o louvor será esse, para reconhecer o que Deus tem feito para comigo e para contigo, a grande vitória que Ele tem dado a cada um de nós, mediante, aleluia, a firmeza. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Ele diz aqui, porque como os sofrimentos
em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Olha só, a consolação, o consolo do Senhor não é menos que a aflição. Veja que ele estava passando tudo aquilo por causa de Cristo. O motivo era porque servia ao Senhor. Isso mostra que se o apóstolo Paulo não servisse ao Senhor, não estaria passando por isso. Mas pelo fato de servir ao Senhor, fazia parte dos sofrimentos daqueles que servem ao Senhor. Então, todavia, ele poderia se livrar, não servindo ao Senhor, como qualquer um de nós. Poderíamos não passar muitas das lutas e sofrimento se não servisse ao Senhor. Só que tem um porém, nós lá na frente estaríamos perdidos, assim como Paulo bem sabia disso. Mas todavia ele preferia servir ao Senhor, porque ele sabia que o sofrimento era passageiro, o sofrimento era transitório. O que não podia passar era a eternidade, viver longe de Deus na eternidade, que seria o dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Então por isso valia a pena sofrer por causa de Cristo, das aflições que fazia parte, que implicava o servir a Cristo, mas sabendo que, por outro lado, ainda que tinha muito dessas aflições, também tinha muito da abundância, da consolação. Ou seja, a consolação não era menos que a aflição. Então, quanto maior era a aflição, maior era a consolação. Assim também diz o Senhor, por meio da sua palavra. Quanto maior, meus irmãos, obreiros e irmãs, servos do Senhor, quanto maior é a sua luta, maior a sua aflição, maior também é a graça de Deus, a consolação do Senhor, o conforto do Senhor. Deus não deixa por menos, mas traz a consolação à altura, ao nível, aleluia, que se precisa. Aleluia, louvado seja Glória Deus. a Deus. Por isso que ele disse aqui, porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós. Olha só, não era pouco, abundante que fala muito, muito. E aí ele diz, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Então ele, ao mesmo tempo que sofria por causa de Cristo, por Cristo recebia a consolação. Então com isso ele prosseguia firme e forte. É justamente isso. Nessa noite o Senhor trouxe essa palavra justamente para o meu e o teu coração, e a todos que estão ouvindo esta palavra, justamente para quê? Qual é o pensamento do Senhor? De trazer abundante consolação nesses dias tão difíceis da vida, e muitas das vezes justamente por servir ao Senhor, tem passado maiores lutas, maiores dificuldades, e até mesmo querendo desesperar. Não se desespere, porque o Senhor está trazendo consolação mediante a palavra do Senhor. Aleluia. Para caminharmos para o final, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra uma coisa que Paulo diz: e se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. Reparou no que o apóstolo Paulo está dizendo? O que ele está escrevendo? Ele está dizendo que o sofrimento e a consolação que ele passava, e juntamente com os obreiros que o ladeavam, tinha um propósito, tinha um objetivo. Para quê? Para que os irmãos fossem, os demais irmãos fossem edificados. Então, ou seja, o sofrimento não era em vão, o sofrimento não era masoquista, o sofrimento tinha um propósito divino. Por meio do sofrimento que o apóstolo Paulo passava, a
a igreja, todavia, seria confirmada, a igreja seria consolada. Por meio das lutas, das dificuldades todas, tinha um propósito de servir de exemplo para os demais irmãos. E quando ele era confortado ou consolado, o que trazia para a igreja? A mesma ideia: nós também seremos consolados. Ou seja, Deus tinha propósito. Saiba que o Senhor está dizendo nessa noite, em meio ao seu sofrimento, em meio a tudo que possa estar passando, mediante a palavra, o Senhor tem propósito para que através disso gere testemunho, para que através disso outros sejam edificados, outros sejam confirmados, sobretudo na fé. Ou seja, permaneça firme nos caminhos santos do Senhor. Era isso que ele estava dizendo. E aí ele diz, para terminarmos: e a nossa esperança acerca de vós, olha só, é firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também os sereis da consolação. Olha só, Paulo tinha por certo, lembrando, detalhe, lembrando que na Bíblia, quando a Bíblia fala de esperança, na Bíblia, principalmente nas coisas espirituais, nas coisas eternas, a esperança que a Bíblia usa, e principalmente no grego, quando vai ver o significado no grego, a palavra esperança tem o sentido de uma coisa certa e não de um algo incerto. É como alguém que hoje diz que está desempregado, por exemplo, e diz: olha, eu não sei se eu vou conseguir um emprego, porque é algo incerto, com desemprego. Mas nas coisas de Deus não tem isso, algo, vou conseguir ou não vou conseguir. Uma vez que você está firmado nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor, e a consolação, e passa pelo sofrimento por causa de Cristo, a consolação é algo certo, não é algo incerto. Será que eu vou ter consolação? Talvez sim, talvez não. Não, a consolação é algo certo, porque Paulo diz: tendo essa firme esperança, e esperança no original grego tem esse sentido de algo certo e não algo incerto, mas algo certo. Portanto, a consolação de Deus para a minha vida e para a tua vida é algo certo. Por quê? Porque Deus sabe que precisamos ser consolados, porque senão nós não aguentamos. Por que Paulo vai concluir no versículo 8 e dizendo que fomos oprimidos excessivamente acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida? Outra tradução inverte, diz: até da vida nos desesperamos, mas a ideia, o sentido é o mesmo. Ou seja, porque ele sabia, porque sem a consolação de Deus, a tendência humana, ainda mais com as coisas, com as notícias, não é de levar mesmo ao desespero, a querer até levar, em última análise ainda, ampliando ao enlouquecimento. Mas o Senhor, que conhece e traz, por isso, por meio da sua palavra, por isso a importância de exaltarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, o púlpito é lugar de exaltar a palavra de Deus, porque ela tem o poder, aleluia, para edificar, para refrigerar. Portanto, nesta noite, termino a mensagem que o Senhor inspira, aleluia, dizendo: receba esta palavra de refrigério, receba essa palavra de consolação para a tua vida nesta noite, aleluia. Que o desespero seja repreendido em nome de Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja abundantemente sobre a igreja e todos quanto ouvirem a mensagem. Amém. Oh, Jesus, obrigado.